Vem pro jogo, vem pra Betfé, parceira do Cruzeiro e do CDD. Só clicar agora no link fixado nos comentários. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa, inclusive, emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Preciso falar agora sobre Inestrosa, Cruzeiro e Botafogo, os principais clubes brasileiros interessados na aquisição do colombiano de 22 anos de idade, recuaram nas tratativas, tudo por causa da intransigência do Atlético Nacional, o clube que detém 50% dos seus direitos econômicos, está fazendo uma série de exigências, entre elas pagamento de 10 milhões de dólares. O Atlético Nacional também quer ficar com 20% da mais-valia, ou seja, 20% de um lucro de um clube brasileiro quando da venda do Inestrosa para outro time. Para piorar, o Atlético Nacional ainda exige que esse clube brasileiro que quiser ficar com o Inestrosa aceite que ele permaneça na Colômbia até dezembro desse ano. Diante desse cenário, Botafogo e Cruzeiro recuaram e estão desistindo da contratação.
É por isso que o Botafogo passou a negociar com o Júnior Santos. Só para completar, uma última do Cruzeiro, volante Wallace, que foi contratado na temporada passada por quase 40 milhões de reais, recebeu recentemente uma oferta de um time da Ásia. Raposa recusou o acordo. O Wallace também disse que não quer sair de Belo Horizonte. Preciso te contar agora que o Cruzeiro insiste na contratação de Vitor Gabriel. O atleta de 21 anos de idade, que pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional e deve ser comprado nos próximos dias. Colorado tem a opção de compra por apenas 2 milhões de reais, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. Para ficar com o jogador a pedido de Leonardo Jardim, o Cruzeiro topa bancar 3 milhões de dólares, ou 19 milhões de reais. Isso significa que o Inter gastaria 2 milhões por 50% dos direitos econômicos e ficaria com quase 10 milhões de reais pela metade dos direitos, um baita negócio. Resta saber se o Colorado vai aceitar esse tipo de negociação, até porque o Vitor Gabriel, com 21 anos de idade, tem mostrado enorme potencial. Temporada atual de 20 jogos e 3 gols. O Sport, que é hoje o dono, se vender para o Internacional, isso parece ser questão de tempo, vai passar a ter 40% dos direitos econômicos, enquanto o jogador ficará com 10%. Vale a lembrança de que o Vitor Gabriel não entra em campo desde 22 de maio, quando se contundiu em partida da Copa do Brasil contra o Maracanã. Para de falar sobre os mineiros em alta no Campeonato Brasileiro, você sabia que Cruzeiro e Atlético Mineiro têm as melhores campanhas do Campeonato Nacional nos últimos 5 jogos? Se a gente fizer o recorte das últimas 5 rodadas, Cruzeiro foi aquele que mais pontuou, 13 dos 15 pontos possíveis, 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Mineiro somou 11 dos 15 pontos, são 3 vitórias e 2 empates. Com 10 pontos aparecem Flamengo, Botafogo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Grêmio e Mirassol. O Palmeiras e o Bahia, que também brigam na parte de cima, fizeram 9 pontos cada. Cruzeiro tem o segundo melhor ataque do torneio, 17 gols marcados, ao lado do Mirassol e atrás apenas do Flamengo com 24. Cruzeiro que ainda tem a terceira melhor defesa com 8 gols sofridos, a melhor defesa do Flamengo com 4 gols, o Botafogo tem a segunda defesa menos vazada com 5 gols sofridos. Quero contar agora que Paulo Pelaipe virou homem forte da confiança de Pedrinho BH no Cruzeiro. Uma observação importante, Paulo Pelaipe havia sido contratado para o Cruzeiro por indicação do Alexandre Matos, mas mesmo com a saída do Matos, Pelaipe se manteve no clube e vai ganhando cada vez mais espaço. Ele não vai mudar a nomenclatura do seu cargo de diretor executivo de futebol, mas sem o Alexandre Matos passa a ser uma voz super importante dentro do departamento. Importante contar também que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, vai virar uma espécie de manager, especialmente depois da saída do Matos. É o técnico da Raposa quem vai mandar, por exemplo, em relação a contratações, saídas, dispensas e tudo mais. O filho do dono da SAF, o Pedro Júnior, vai ter um papel também mais relevante. Ele quem vai comandar o time nas viagens, quem vai tocar negociações, e seu braço direito parece ser Paulo Pelaipe, dirigente veterano com passagens por Flamengo, Vasco, Fortaleza, Criciúma, São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto, mas que se encontrou na Raposa. Um comentário importante, Paulo Pelaipe também tem seu filho trabalhando no Cruzeiro. Tanto ele quanto o filho foram contratados por Alexandre Matos. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero te explicar como o Leonardo Jardim foi parar no Cruzeiro. Para mim, a principal contratação da era Pedro Lourenço é justamente a do técnico português. Não fosse por ele, e certamente os 274 milhões de reais investidos pelo Pedro Lourenço desde que virou dono da SAF do Cruzeiro seriam muito mais mal avaliados. O Matos, inclusive, não teria deixado o clube pela porta da frente e o principal, o Cruzeiro não estaria na briga pelo título. Tudo andava muito mal até que o Leonardo Jardim foi contratado e reorganizou as coisas, colocando vários jogadores em má fase para atuar e jogar bem. Pois bem, não há um pai da criança em relação ao Leonardo Jardim. Não foi o Paulo Pelaipe, não foi o Pedro Lourenço, não foi o Alexandre Matos. O nome do técnico português surge de uma ligação do empresário dele, Hugo Cajuda, que é também representante do Abel Ferreira, para o Alexandre Matos. Hugo e Matos já se conhecem dos tempos de Palmeiras, por conta do Abel Ferreira. O Matos recebeu a ligação do Hugo Cajuda e ouviu que o Leonardo Jardim, enfim, cogitaria trabalhar no futebol brasileiro. Ele já havia recebido, por exemplo, propostas de São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros, mas sempre com recusas em momentos anteriores. Dessa vez, no início dessa temporada, o Leonardo Jardim cogitou vir trabalhar por aqui.
Assim que o Matos recebeu a ligação, entendeu que esse era o técnico que precisava ser contratado, convenceu o Pedro Lourenço a abrir negociações e foi ele quem conduziu o acordo para que o técnico português se tornasse o comandante da Raposa. Com uma observação importante, hoje Leonardo Jardim custa metade do salário do Abel Ferreira. O Abel ganha no Palmeiras cerca de 3 milhões de reais mensais, o Leonardo Jardim custa à Raposa 1,5 milhão de reais por mês.